Em setembro desse ano eu comecei uma série de exposições no livro de Gênesis, e logo que comecei as minhas exposições, emergiram muitas perguntas, muitos questionamentos da minha própria comunidade, amigos próximos, pessoas que acompanham o canal da igreja, e questionamentos geralmente tinham várias naturezas, algumas vezes questão de compreensão mesmo, alguma informação não foi colocada, faltou dizer alguma coisa e isso de alguma forma manchou a compreensão, ou seja, houve um ruído de comunicação. Em alguns casos eu percebi que já havia uma resistência daqueles que interpelavam diante do novo. Não era somente que não tinham compreendido, porque não tinham aceitado aquilo que estava sendo proposto e ah, as questões vinham muitas vezes nessa pegada, né, de contrapor a posição. Eu selecionei alguns desses questionamentos para trazer aqui e tentar preencher uma lacuna que eu creio que é comum no modelo de pregação que nós temos, que é essa lacuna gerada pelo modelo de pregação. Quando você prega, diferente de uma aula, você não tem interpelações, né? Os alunos não, os irmãos da igreja não ficam levantando para levantar questionamentos. E por não fazer isso, algumas coisas ficam ali, gera-se um espaço que não é compreendido. Então, às vezes o cara está acompanhando a pregação, em alguma parte ele deixou de compreender e isso de alguma forma interfere na sua absorção do que está sendo proposto, né? Então há essa lacuna, isso é natural, é normal no modelo de pregação que nós temos. Eu quero preencher essa lacuna com uma série de vídeos. Eu selecionei várias perguntas aqui e hoje nesse vídeo, esse primeiro vídeo, eu quero basicamente lidar com um questionamento e seria mais uma curiosidade do que um questionamento, que é a parte da bibliografia. Que tipo de material eu estou utilizando para chegar às conclusões que eu tenho colocado em minhas pregações, tá? Eu não tenho como colocar todos os livros que eu estou utilizando, que eu utilizei e que utilizo aqui, porque o vídeo ficaria extremamente longo. Então, eu fiz uma seleção aqui, pensando basicamente em alguns materiais que são mais acessíveis, e também aqueles que eu gosto mais, mesmo não sendo tão acessíveis assim, eu ainda vou colocar. Então tá dentro desses dois critérios aí, tá? Eu coloquei aqui alguns livros aqui que eu tenho utilizado e utilizei. Eu quero começar do geral para o específico, tá? Então toda vez que eu vou começar uma série de pregações, eu escolho um livro e ao escolher o livro, eu começo lidando com livros de introdução, tá? E um livro de introdução ao Antigo Testamento que eu gosto muito é esse livro aqui, do Longman e do Dillard, tá? Então, esse é um livro de introdução ao Antigo Testamento, existem vários outros, mas eu indico esse aqui como um livro de introdução ao Antigo Testamento. Pensando ainda em introdução ao Antigo Testamento, aí especificamente ao livro de Gênesis, eu indico esse livro aqui do Longman, tá? Que é um livro que vai lidar com questões introdutórias, nem tanto, mas com questões interpretativas, hermenêuticas e de gênero literário. Tá? Aqui o Longman, como também no seu comentário, que daqui a pouco eu chego lá, ele vai propor a ideia de que o livro de Gênesis não está dialogando com a evolução. Evidentemente que não, né? Mas alguns, infelizmente, fazem essa leitura, né? Como se Moisés estivesse contrapondo a evolução, quando na verdade ele pode estar se contrapondo a outras cosmogonias. Emuna Elish, por exemplo, é uma cosmogonia, e o próprio Longman vai propor isso aqui nesse livro. É um livro de leitura fácil, em um dia você consegue ler e você começa a adentrar algumas questões que talvez até você não eram, digamos assim, não era motivo de problema para você e passa a ser ao ler um livro como esse. Okay? Ainda pensando na questão introdutória, eu penso no livro do Provan. Esse livro do Provan é um livro de introdução, mas é a introdução somente ao livro de Gênesis. Esse é um livro interessante porque ele vai trabalhar todo o livro de Gênesis, vai propor sua interpretação de todas as passagens do livro de Gênesis. Evidentemente que não é verso por verso, ele vai pegar porções do livro. Então temas como queda, temas como aliança, o entendimento de criação, pecado, tudo está aqui. Okay? Ele vai também fazer um panorama de entendimento histórico, então você vai ter diálogos aqui, vai mostrar como Calvino entendia, como Lutero entendia, como Agostinho entendia. E é interessante, você vai percebendo que algumas visões que são colocadas como novas, na verdade, são bem antigas, e o provante dessa introdução. Esse é um livro legal se você quer
adentrar o livro para um estudo, ok, vai nesse e vai no livro do Trample Longman, que eu acabei de colocar, e esse livro aqui também, de Introdução ao Antigo Testamento. Agora, esse livro pode ser o start para um aprofundamento. Se você quer se aprofundar mais, ele vai te dar referências bibliográficas que vão te fazer aprofundar, né, focar mais nesse livro em questões, por exemplo, acadêmicas, ok? Que mais nós temos aqui, ainda pensando nessa questão introdutória? Você tem esse livro aqui, que é um livro de debate sobre gênero literário, ok? O Longman trata disso, os comentários tratam de forma geral isso, você vai ter livros de hermenêutica que tratam sobre isso especificamente, mas eu acredito que esse é um dos grandes questionamentos, ou melhor dizendo, um dos grandes tópicos quando o assunto é o livro de Gênesis. Às vezes a gente está discutindo um assunto e a gente não sabe o cerne dele. A gente fica, às vezes, discutindo coisas secundárias. A gente não consegue chegar ao cerne da questão. E muitas vezes, eu observando alguns debates envolvendo o livro de Gênesis, eu penso que a galera fica meio que girando em questões secundárias e não vai no foco. E muitas vezes a discussão central é exatamente a questão do gênero literário. Tá? Que tipo de texto está diante da gente? Infelizmente, quando você vai ver algumas exposições do livro de Gênesis, algumas pregações, alguns estudos, o que você tem é aquele reducionismo, aquela leitura mais assim infantil, pequena e pobre, de é literal ou não é literal. Tá? Então, quando o cara discute gênero literário, ele discute isso. Literal, para ele, estudar gênero literário é literal ou não é literal. Diga-se de passagem, inclusive, que quando alguém diz literal, ele está dizendo assim, para alguns que dizem, olha, para mim isso aqui é literal. É como se ele tivesse um maior comprometimento com a escritura. É como se, se eu não entender de forma literal, de alguma forma eu estou maculando o meu entendimento do texto e eu estou negando, de alguma forma, a historicidade do documento e do que o documento está registrando. Como se uma história real, né, só pudesse ser registrada por um tipo de texto específico. Na verdade, não existe uma comunicação 100% literal. Talvez se encontre esse tipo de comunicação nas crianças, tá? Mas nós, todos os dias, estamos lançando mão de metáforas o tempo todo, né? Como o Johnson, o Lakoff, estudiosos da linguística cognitiva, já mostraram para a gente que metáfora nada mais é do que você compreender uma coisa por outra. E isso pode ser percebido em várias expressões que nós utilizamos, que nós não entendemos como metáfora, mas é metáfora. Então, a minha dica que eu dou quando o assunto é o livro de Gênesis, cuidado para essa questão de ser reduzida a literal ou não literal, como se o literal fosse igual a real, como se algo poético não fosse real, como se eu não pudesse falar de personagens históricos, literais, reais, como Adão e Eva, e ao mesmo tempo registrasse algo sobre eles de uma maneira poética. Então, eu penso que esse livro me ajudou a pelo menos a ver a questão da problemática. O Gordon Wenham vai propor a ideia de acho que é proto-história, né, a história inicial, outros vão colocar o Trample Longman como narrativa teológica, mas eu creio que Gênesis, Apocalipse, as cartas paulinas, eles não são documentos que podemos dizer assim, esse é o gênero literário desse documento. Existem vários gêneros dentro dele e nós precisamos ter essa sensibilidade. A dificuldade com essa sensibilidade se dá porque nós estamos distantes do imaginário literário do mundo antigo. Nós não temos equivalente na nossa cultura, por exemplo, de poesia profética, literatura apocalíptica, e eu creio que o livro de Gênesis também está dentro desse tipo de literatura que nós não temos paralelos. Tá? Então, cuidado com essa questão do gênero aí. Pensando na questão histórica, depois eu vou entrar por último nos comentários, eu penso que nós temos livros em português que nos ajudam, que são acessíveis a nós, tanto em termos de acessível porque está em português, mas também pela forma como foi escrito. Então você tem um material aqui do Paulo Wom, que é um livro novo, né? um livro desse ano agora. Nesse livro do Paulo Wom, você vai ter um estudo mais geral da coisa, ele vai te apresentar alguns documentos, ele é extremamente didático, esse é um livro extremamente didático, eu indico muito esse livro, pela a forma como ele apresenta, a base bibliográfica dele é extremamente atual e profunda, ele também, ele é didático, claramente você vê essa preocupação dele, é todo ilustrado o livro, então você vai ter uma noção, por exemplo, do que é um acadiano, do que é o povo sumeriano, então todo aquele povo da região do Antigo Oriente Próximo, os egípcios, os cananeus,
enfim, todo aquele material que você às vezes não entende essas nomenclaturas, o Paulo vai te dar essa noção mais geral, né? Pensando aqui no livro de Gênesis, mas claro, o livro é sobre a Bíblia, né? E esse aqui também de um brasileiro, muito interessante, bem escrito. Ele é os outros da Bíblia, quer dizer, ou seja, os povos ao redor ali. E 3 capítulos me ajudaram aqui nessa questão que os mesopotâmicos, os egípcios e os cananeus são 3 capítulos que ele trabalha nesse livro. Aliás, ele vai falar de mais povos, né, os persas, os gregos, mas para o meu objetivo no estudo de Gênesis foram esses 3 povos. Eu indico com vigor esse livro para a questão de contexto histórico. Além de contexto histórico, aliás, ainda continuando em contexto histórico, você pode comprar aqui o comentário, que é um comentário de contexto histórico-cultural da editora Vida Nova também, que é um excelente material acessível a nós. Tá? Deixa eu pegar mais coisas aqui. Pensando em temas teológicos, desculpa, eu vou pular um pouquinho, vamos falar ainda de contexto histórico. Aí tem as obras do John Walton, evidentemente, né? Você tem O Mundo Perdido de Gênesis 1, esse é um livro que não está em português ainda. Eu digo ainda porque eu espero que alguém, né, publique. Aí você tem também O Mundo Perdido de Adão e Eva, que já está em português pela editora Ultimato. Esse livro já está pela editora Ultimato. Um livro excelente. O Walton, ele vai dialogar com a cultura do Antigo Oriente Próximo. E talvez essa é a grande contribuição do Walton. O Walton vai... dois elementos importantes na obra do Walton é a parte hermenêutica e a parte do contexto histórico-cultural, onde ele vai fazer esse diálogo com a literatura do Antigo Oriente Próximo. Eu quero falar disso no finalzinho desse vídeo. Okay? Deixa eu ver se não deixei nada de fora, mas acho que é por aí mesmo. Pensando em temas, tá? Temas teológicos. Isso é sem fim. Temas teológicos são muitos. Eu posso aqui, em um tema, indicar vários livros. Então você tem o tema, por exemplo, do reino de Deus, o tema do descanso que está conectado ao reino de Deus, o tema e aí entra a corregência do homem com Deus. Você tem o tema das alianças, o tema da bênção. Então são muitos temas teológicos que vão surgindo, emergindo da sua leitura do livro de Gênesis. E eu poderia aqui passar o dia inteiro só falando dos temas e, a partir daquele tema, inúmeras obras sobre aquele tema. Mas pensando em um tema específico, que é o tema... Meu Deus, onde é que está esse livro? O tema do jardim, o tema que está conectado com o tema do monte, que está conectado com o tema do templo, que está conectado com o tema do reino e da cidade. Essa obra aqui do Desmond Alexander, Cidade de Deus. Nessa obra, muitas vezes ele cita essa obra aqui também, todas duas pela Shed Publicações, livros acessíveis, de uma leitura fácil até, o Cidade de Deus mais ainda, e acessível para a gente, ok? Eu poderia citar aqui outras obras, pensando em temas teológicos, por exemplo, aliança, né? É um tema importantíssimo, não somente em Gênesis, mas em toda a Bíblia. Então você tem esse livro aqui, que não é tão acessível para a gente, mas eu gosto muito, do Paul Williamson, Selados com um Juramento. E eu acho que é ele que participa desse dicionário aqui de teologia do Novo Testamento, de teologia bíblica, na parte de aliança. Eu acho que é ele, salvo engano, eu não garanto, tá, galera? Mas eu acho que é ele mesmo. Ok? Que é um tema que ele se desenvolveu muito, se debruçou muito. Comentários. O que eu posso falar sobre comentários? O vídeo já está em 13 minutos aqui. Vamos lá, ver se eu acelero um pouquinho aqui. Comentários. Geralmente eu seleciono um grupo de 9 a 10 comentários e ao longo da minha exposição eu tento fazer uma peneira desses comentários. E a minha peneira basicamente tem alguns critérios, que são esses. Livros mais próximos, mais contemporâneos, porque eles vão dialogar com os livros mais antigos. Eu não tenho que estar lendo diretamente livros antigos, como o comentário de Agostinho, de Gênesis e tudo mais. Eu não preciso disso. Eu tenho um comentário mais atual que vai fazer esse diálogo, essa ponte. Claro, se eu quiser fazer um trabalho mais acadêmico e ler Agostinho pelo próprio Agostinho, ok, aí você vai diretamente no comentário dele. Mas eu procuro ver esses materiais mais atuais. E aí eu também quero um material que tenha uma pegada mais acadêmica, mais densa. Eu não quero fugir disso, tá? Isso é importante, eu preciso dessa solidez de algumas informações acadêmicas e alguma coisa também que dialogue com o presente. Então eu geralmente seleciono desses 9 a 10, eu dou uma fechada e fico em 4, 5. Pensando nessa parte mais acadêmica, eu vou aqui na série do Word Biblical, tá? Nessa série aqui, o formato dela, a estrutura desse comentário é mais acadêmica, é mais verso por verso. Nem sempre chega a ser verso por verso, mas boa parte é. Também ainda dentro dessa pegada um pouco mais densa, você tem o livro do
Bruce Waltke em português, né? Uma obra em português, aquela em inglês, aqui mais acessível. Essa série é uma série muito boa. Eu não costumo indicar série, apesar de ter séries aqui do Novo Testamento, de Calvino, eu prefiro priorizar o autor, né? Então eu lido diretamente com o autor, gosto de um autor, procuro, vejo o que ele produziu, qual a história dele com aquele documento, e aí eu procuro aquele comentário. No caso dessa série da Cultura, uma série excelente, a Cultura tem nos trazido material de excelente qualidade nesses comentários. Eu li todo o comentário de Isaías, do John Oswald, e o segundo volume do Daniel Bloch, de Ezequiel. Então são comentários que eu indico mesmo, Gênesis e esses outros. Alguns eu não compraria porque eu já conheço um pouco do conteúdo e da proposta. Mas, via de regra, essa é uma série de comentários muito boa e eu fico feliz porque a Cultura tem enriquecido o nosso material de comentários bíblicos. Nós temos poucos comentários bíblicos, tá? Em português. E aí eu quero terminar com 2 outros comentários em inglês, mas que eu gosto muito, que são os comentários do Longman, tá? Deixa eu ver aqui, Temple Longman, e o comentário do John Walton, tá? Esses são os comentários em inglês que eu gosto. Qual o modelo desses comentários aqui? Ele faz uma exposição dos, não verso por verso, blocos do texto. Ele entra nos méritos que ele entende ser mais importantes. Em algum momento eu fico, poxa, o cara não tratou aquele versículo, eu acho que ele deveria ter tratado. Então, em alguns momentos, vai ficar meio que no vácuo ali. Depois ele faz uma ponte meio que teológica e depois ele trabalha um diálogo daquele contexto, daquele texto, melhor dizendo, com a nossa realidade de hoje. Então, esses são comentários que têm essa pegada. Então, são esses comentários que eu indico para vocês. Então, eu falei que ia ser uma curiosidade e uma pergunta. Já estou em 16 minutos, eu falei um pouquinho da minha bibliografia aqui. Não é tudo, evidentemente, mas é o básico, tá? E pensando agora na pergunta que eu selecionei, uma das perguntas que eu selecionei foi como é a relação, ou qual a relação que a gente tem que estabelecer entre Gênesis e a literatura do Antigo Oriente Próximo. Tem muita gente que, quando levanta essa pergunta, já levanta a pergunta porque tem um entendimento equivocado, muitas vezes, da inspiração bíblica. Então, alguns acreditam que a Bíblia é um livro que foi escrito, que veio do céu, sem nenhum tipo de conexão histórica contextual, né, com a história humana. Então, alguns acham que se eu for ler, por exemplo, outras cosmogonias e fazer algum tipo de interação, estabelecer, ou melhor dizendo, reconhecer alguns paralelos, isso já é, de alguma forma, inferiorizar a escritura, tá? E isso está longe de ser a ideia, digamos assim, bíblica. A Bíblia não nos permite ter esse tipo de comportamento por um fato muito simples. A própria Bíblia dialoga, não somente dialoga com material paralelo, mas também ela cita materiais dentro da própria escritura. Então você tem o livro de Judas, segunda de Pedro, claramente dialogando com o material do Segundo Templo. Você tem Salomão citando material da literatura sapiencial egípcia. E você tem aqui, para mim, Moisés, de alguma forma dialogando com material com outras cosmogonias. Esse diálogo, em algum momento, pressupõe algum tipo de elemento comum, né? Aquilo que o John Walton chama de ambiente cognitivo. Eles têm um ambiente cognitivo comum, e nesse ambiente cognitivo comum, Moisés trata alguns tópicos e, certamente, em muitos momentos, em contraposição a outras, digamos, cosmogonias dos seus dias. Então, o primeiro ponto é esse: a gente tem que ter uma noção correta de inspiração, não entender que inspiração nega qualquer tipo de contato com a literatura paralela. Segundo, não negar o paralelo, que é incontestável. Não tem como você ler, por exemplo, o relato das pirâmides sobre as serpentes e ler Gênesis. Você vai lendo o relato, você já faz a conexão imediata. Você tem já a leitura bíblica, né, esse conteúdo bíblico em você, você já faz a conexão imediatamente. Tá? Emuná Elish, Gilgamesh. Então não tem como você entrar em contato com esse material e dizer assim, não, são coisas distintas. Há um paralelo claro, como também na parte dos mandamentos vai ter Hammurabi. Então é impossível você negar os paralelos. O problema é que a galera já quer, ao reconhecer um paralelo, ou o próprio reconhecimento do paralelo, de um diálogo ali, já acha que a gente está entrando no mérito de valor. Dizendo, por exemplo, ou acreditando que Moisés está copiando
algo de outra religião. Certamente alguém que já tem uma certa aversão ao cristianismo, à cultura judaico-cristã, ele vai dizer, tá vendo? Ó, o judaísmo aí nada mais é do que uma cópia do que tinha nos outros povos. Agora isso é um passo além, é um passo de julgamento de valor. E esse passo não é necessário. Existem outras possibilidades de entendimento quando você reconhece os paralelos. E uma possibilidade de entendimento é que o autor está lançando mão de uma estrutura comum daquele povo. Não, você compara a literatura com Gênesis, por exemplo, não fica só no conteúdo, não, fica na própria estrutura literária. É idêntica em alguns pontos. Então a grande questão é qual é o diálogo? Qual é o ponto aqui? O que está acontecendo? Qual a natureza desses paralelos? Então eu creio que há pontos em comum e claramente pontos de divergência. O Longman vai dizer, olha, Moisés não está dialogando ou contrapondo-se a Darwin, né? Ele está contrapondo-se a Emuna Elish. Ele está se contrapondo a outras cosmogonias dos outros povos. Então você vê a leitura que eles fazem do homem, o próprio mundo como sendo fruto de uma teumaquia, né? De uma luta de deuses. Moisés vai dizer, não, Deus está no controle de todas as coisas, não tem guerra nenhuma, o homem não é um escravo dos deuses, não há uma relação simbiótica entre deuses e homens. Então você tem claramente Moisés contrapondo-se a eles. Agora, é interessante você entender, aí eu vejo o ponto do John Walton que eu acho interessante, que ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, não é só uma questão de você ler o material do Antigo Oriente Próximo para dizer, olha, onde é que está vendo o contraponto? Você entra em contato com esse material do Antigo Oriente Próximo para ter acesso ao ambiente cognitivo, como eles pensavam as coisas, como eles entendiam, viam, o que ele chama de rio cultural. O rio cultural do povo de Israel, que é o mesmo rio cultural da Mesopotâmia, que é o mesmo rio cultural muito próximo dos cananeus, dos egípcios ali. Esse rio cultural não é o nosso rio cultural. É o que ele chama de mundo perdido. E a gente tem que entrar em contato com essa literatura toda, que é coisa descoberta há poucos anos, né, em termos históricos, é pouco tempo, para a gente ter acesso ao ambiente cognitivo. E isso realmente, se não muda algumas interpretações, traz muito esclarecimento. Então sim, a gente não tem que ter medo de entender que há paralelos, não é nem medo de entender, é aceitar, né? E é um fato. A grande questão é como entender a natureza desses paralelos. Tá? E isso não diminui a autoridade bíblica, porque quando Moisés escreve e ele dialoga com esse material, olha a palavra que estou usando, dialoga, com esse material, ele dialoga em muitos momentos com contraposição. Ele está contrapondo-se realmente, propondo uma nova cosmogonia. E é realmente uma nova cosmogonia. Existem várias cosmogonias e Moisés está dizendo não é correta essas cosmogonias. Eu vou apresentar agora a cosmogonia correta mesmo. Tá? Então é isso. Eu espero ter ajudado de alguma forma e que eu consiga fazer um próximo vídeo aí sobre, por exemplo, a relação se a morte existia antes do pecado ou não, se Adão e Eva é o primeiro casal ou não, se isso é necessário, se isso é importante, se eu negar isso eu estou negando toda uma estrutura teológica. Isso eu vou entrar nesses méritos aí em um outro vídeo, tá bom? Valeu, galera. Abração.